O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Antes de começarmos, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa reflexão falar ao seu coração, deixa aqui sua curtida, seu joinha, tá bom? E se inscreve no canal para não perder nenhum evangelho do dia. E olha, aproveita e escreve aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou rezar por você. E enquanto você está ali, dá uma olhadinha nos pedidos dos outros irmãos e reza por eles também, porque quando a gente reza uns pelos outros, a gente forma uma corrente de amor que sustenta todo mundo. E tem mais, eu quero te fazer um desafio hoje, mas só vou contar qual é lá no final. Então fica comigo até o fim, combinado? Sabe, quando Jesus conta essa história dos 2 filhos, ele está falando direto com a gente. É uma daquelas histórias que parecem simples, mas que mexem bem fundo no que a gente é de verdade. Olha só, tem um pai que pede para os filhos irem trabalhar na vinha. O primeiro diz logo não quero, mas depois pensa melhor e vai. O segundo fala bonito, diz sim, Senhor, mas não faz nada. E Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? A resposta é clara, né? O primeiro. Mas por que Jesus conta isso? Porque Ele quer nos mostrar uma coisa muito importante. Não é o que a gente fala que importa, é o que a gente faz. Quantas vezes a gente promete para Deus que vai mudar, que vai ser melhor, que vai perdoar alguém, que vai ajudar mais? A gente fala bonito, reza, se emociona na missa ou na hora da oração, mas na segunda-feira, quando bate a correria, quando aparece aquela situação difícil, quando encontra aquela pessoa que nos machucou, a gente esquece tudo, a palavra fica só na boca. Jesus não está interessado em palavras vazias. Ele quer o nosso coração transformado, que se mostra nas nossas atitudes. Olha que coisa impressionante. Jesus diz que os publicanos e as prostitutas, gente que todo mundo apontava o dedo, gente que vivia longe de Deus, estavam entrando no reino antes daqueles chefes religiosos certinhos que sabiam toda a lei de cor. Por quê? Porque esses pecadores reconheceram que estavam errados e mudaram de vida. Eles disseram não para Deus com a vida que levavam, mas quando ouviram João Batista e depois Jesus, se arrependeram de verdade e foram trabalhar na vinha. Sabe o que isso significa para você hoje? Que não importa quantas vezes você já disse não para Deus, não importa quantas vezes você caiu, errou, se afastou, o que importa é se você está disposto a mudar de opinião agora, a se levantar e ir trabalhar na vinha. Deus não está olhando para o seu passado para te condenar, Ele está olhando para o seu coração para ver se você quer, de verdade, voltar para Ele. E tem outra coisa, Jesus também está falando para quem acha que está tudo certo. Para quem vai na igreja, reza, conhece a Bíblia,
mas não deixe esse amor de Deus transbordar para a vida. É como aquele segundo filho que falou bonito, mas não foi. De que adianta a gente dizer que ama a Deus se não ama o irmão? De que adianta rezar se a gente continua com o coração cheio de mágoa, de orgulho, de egoísmo? Jesus quer a verdade da gente. Ele prefere quem reconhece que está errado e muda, do que quem se acha certo, mas não faz nada. Porque o reino de Deus não é para quem fala bonito, é para quem se arrepende de verdade e vive o amor. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro. Então hoje, Jesus está te convidando a fazer uma escolha. Talvez você seja aquele primeiro filho que sempre disse não para Deus, que viveu do seu jeito, longe dele. Mas saiba que ainda dá tempo de mudar de ideia e ir trabalhar na vinha. Deus está te esperando de braços abertos. Ou talvez você seja aquele segundo filho que fala tudo certinho, que até se acha religioso, mas que no fundo não está fazendo a vontade de Deus. Então é hora de parar de enganar a si mesmo e começar a viver de verdade o que você fala. A vinha de Deus é este mundo, é a sua casa, o seu trabalho, a sua família. É ali, no meio das pessoas, que você é chamado a mostrar o amor de Deus. Não precisa ser nada grandioso, é um sorriso, é uma palavra de conforto, é perdoar quem te magoou, é ajudar quem precisa, é ser honesto, é ser paciente, é ser sal e fermento onde você está. E olha, se você já caiu 1000 vezes, levanta pela 1001ª, porque Deus não desiste de você. Ele conhece o seu coração, sabe das suas lutas, das suas fraquezas, mas Ele também sabe do seu potencial de amor, da sua capacidade de recomeçar. E é isso que Ele quer ver, você de pé, caminhando, mesmo que seja devagar, mesmo que seja tropeçando. O que Jesus quer te ensinar hoje é simples e profundo. Não fique só nas palavras. Viva o que você acredita. E se você ainda não está vivendo, não desanime. Reconheça isso, peça perdão e comece de novo. Porque a vinha de Deus está aberta para quem quer trabalhar de verdade. E o salário é a vida eterna, é a paz que o mundo não pode dar, é a alegria de saber que você está fazendo a diferença no plano de Deus. Então hoje, escolha ser aquele primeiro filho. Aquele que pode ter errado, mas que mudou de ideia e foi. Porque no final das contas, não é onde você estava que importa, é para onde você está indo. Sabe, eu quero te falar de 3 coisas que impedem a gente de sair do lugar e ir trabalhar na vinha de Deus. A primeira é o medo. Medo de não dar conta, medo de falhar de novo, medo do que os outros vão pensar quando virem que você está tentando mudar. Você já sentiu isso? Aquele aperto no peito quando pensa em recomeçar, aquela voz dentro da cabeça dizendo: você não vai conseguir, você sempre foi assim, não adianta tentar. É o medo que paralisa, que faz a gente ficar parado mesmo quando Deus está chamando. Mas Deus não te deu espírito de covardia. Ele te deu poder, amor e equilíbrio. Quando você acha que não tem força, é justamente aí que a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não precisa ser forte sozinho, você só precisa dar o primeiro passo e ele caminha com você. A segunda coisa é o orgulho. Esse é perigoso porque ele se disfarça bem. É aquele orgulho que faz a gente achar que está tudo certo, que não precisa mudar nada. É o orgulho daquele segundo filho que disse: sim, Senhor, mas não foi. Ele achava que só falar já era suficiente. Quantas vezes a gente se engana achando que porque conhece a Bíblia, porque vai na missa, porque reza, já está cumprindo tudo. Mas lá no fundo, o coração continua duro, continua fechado para o irmão que precisa, continua guardando mágoa, continua julgando. Mas Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Quando você reconhece que precisa dele, que sozinho você não é nada, que você erra, que você falha, é aí que a graça de Deus entra. É aí que Ele te transforma de verdade.
Porque Deus não quer gente perfeita, Ele quer gente verdadeira. Gente que se ajoelha e diz: Senhor, eu preciso de Ti, sem Ti eu não consigo. E a terceira coisa é a procrastinação espiritual. Sabe aquele depois eu mudo, um dia eu vou perdoar, quando as coisas melhorarem eu volto para Deus? É deixar para amanhã o que Deus está te pedindo hoje. É como aquele filho que disse que ia, mas não foi. Ficou enrolando, arranjando desculpa, deixando para depois. E o tempo vai passando e a vinha continua precisando de trabalhadores e você continua adiando a sua conversão, o seu sim verdadeiro para Deus. Mas Deus te chama hoje. Não amanhã, não semana que vem, não quando você se sentir pronto, hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Porque a vida passa rápido. Porque o coração que endurece demais não consegue mais ouvir a voz de Deus. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo favorável. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu há pouco tempo. Recebi o testemunho de uma pessoa chamada Maria Aparecida, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela me escreveu contando a história dela e eu fiquei muito tocado. Maria Aparecida tinha 53 anos quando me mandou a mensagem. Ela disse que passou a vida inteira sendo aquela pessoa que todo mundo achava exemplar, ia na missa todo domingo, ajudava na catequese, sabia rezar o terço de cor, conhecia as orações todas, mas tinha um problema. Ela não falava com a irmã dela há 17 anos. 17 anos, você consegue imaginar? Uma briga por causa de herança, daquelas coisas de família que machucam fundo. E a Maria Aparecida achava que estava certa, que a irmã é que tinha que pedir perdão primeiro. Ela rezava, comungava, participava de tudo na igreja. Mas quando alguém mencionava a irmã, o coração dela ficava gelado. Era como se tivesse uma pedra no peito. Até que num dia, ela estava assistindo uma reflexão sobre esse evangelho dos 2 filhos. E quando ouviu aquela parte onde Jesus fala que não adianta dizer sim, Senhor, se você não faz a vontade do Pai, ela sentiu como se levasse um tapa na cara. Ela percebeu que era exatamente isso. Ela falava bonito, rezava bonito, mas o coração dela estava fechado. Ela não estava vivendo o amor que pregava. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, lembrando da irmã, das sobrinhas que ela nem conhecia direito, do tempo perdido. E de madrugada, ela se ajoelhou do lado da cama e começou a rezar. Mas não era aquela reza decorada, não. Era uma conversa de verdade com Deus. Ela pediu perdão, pediu força, pediu que Deus amolecesse o coração dela. No dia seguinte de manhã, ela pegou o telefone e ligou para a irmã. As mãos tremiam tanto que ela quase desligou. Quando a irmã atendeu, ela só conseguiu dizer: eu te peço perdão, eu errei, eu te amo. Do outro lado da linha, a irmã começou a soluçar. E elas conversaram, pediram perdão uma para a outra e combinaram de se encontrar. Quando se viram, foi como se aqueles 17 anos desaparecessem. Elas se abraçaram ali no portão da casa e a Maria Aparecida me disse que foi naquele momento que ela entendeu o que é de verdade fazer a vontade de Deus. Não era só ir na missa, não era só rezar, era amar de verdade. Era perdoar de verdade. Era sair do sim, Senhor vazio e ir trabalhar na vinha. Hoje, elas se falam todo dia. A família se reuniu de novo e a Maria Aparecida diz que foi a melhor decisão da vida dela, porque ela descobriu que Deus não quer a nossa religiosidade fingida. Ele quer o nosso coração transformado. Olha o que Jesus diz em outro momento: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Você está ouvindo isso? Não é falar, é fazer. E qual é a vontade do Pai? Amar, perdoar, servir, ser verdadeiro. É simples assim.
E tem outra passagem que Jesus fala quando ele ensina sobre a reconciliação. Se estás apresentando a tua oferta no altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Primeiro reconcilia, primeiro perdoa, primeiro ama, depois vem com a tua oferta. Isso muda tudo, não muda? Você pode estar cantando o hino mais bonito, fazendo a oração mais emocionada, mas se o seu coração está fechado por irmão, Deus não quer. Ele quer primeiro que você vá lá, peça perdão, ou perdoe, ou ajude, ou se reconcilie, porque não existe amor a Deus separado do amor ao próximo. Então agora eu quero que você pare um pouquinho e pense comigo. Você tem sido qual filho? Aquele que fala bonito, mas não faz? Ou aquele que, mesmo tendo errado, está disposto a mudar de ideia e ir trabalhar? Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguma atitude que você precisa tomar, mas está adiando? Tem algum sim que você deu para Deus, mas não cumpriu? Seja honesto com você mesmo agora. Olha para o fundo do seu coração e pergunta: o que Deus está me pedindo hoje que eu ainda não fiz? Porque olha, o tempo está passando, a vinha está aí, esperando. E Deus não precisa de gente perfeita, Ele precisa de gente disponível. Gente que levanta, mesmo depois de cair. Gente que reconhece o erro e muda. Gente que transforma o não quero em eu vou. E eu vou te dizer uma coisa, essa mensagem não chegou até você por acaso. Não é coincidência você estar aqui agora ouvindo isso. Deus está falando com você. Ele está te dando uma nova chance, mais uma oportunidade de você dizer sim de verdade e ir. Sabe o que está escrito no livro do profeta Ezequiel? Deus diz: acaso tenho prazer na morte do ímpio? Não desejo antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Deus não quer te condenar, Ele quer te salvar. Ele quer te dar vida e Ele está te chamando agora. E tem uma promessa linda que eu quero deixar com você. Está no livro do profeta Joel. Eu restituirei a vocês os anos que foram devorados. Você ouviu isso? Os anos perdidos, o tempo que passou, os erros que você cometeu, Deus pode restaurar, Ele pode transformar, Ele pode fazer novo, mas você precisa voltar para Ele de coração. Não importa quanto tempo você desperdiçou, não importa quantas vezes você falou que ia e não foi, hoje você pode mudar. Hoje você pode ser aquele primeiro filho que disse não, mas depois foi, porque Deus está mais interessado no seu hoje do que no seu ontem. Então levanta, para de ficar só falando, para de ficar só prometendo, vai trabalhar na vinha. Perdoa quem te machucou, pede perdão para quem você machucou, ajuda quem precisa, ama de verdade, vive o que você acredita. Porque o reino de Deus não é para quem fica sentado esperando, é para quem levanta e vai, é para quem age, é para quem transforma a palavra em vida. E quando você fizer isso, você vai sentir uma paz que não tem explicação. Você vai sentir que finalmente está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Você vai entender que esse é o caminho, não o caminho fácil, mas o caminho verdadeiro, o caminho que leva para a vida. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu quero que você pare onde você está. Pode ser na sua casa, no trabalho, no ônibus, não importa. Deus está aqui com você neste momento. Feche os olhos se puder, respire fundo e coloque o seu coração na presença do Senhor. Hoje não é um dia comum. Hoje Deus preparou algo especial para você. Ele quer falar com você, quer tocar em você, quer transformar a sua vida. E eu tenho a certeza absoluta de que essa oração vai mudar alguma coisa dentro de você. Não é só uma reza. É um encontro de verdade com Deus vivo. A partir de agora, essas palavras são suas. Faça delas a sua oração. Reze comigo com o coração aberto.
Deixa Deus entrar, deixa Ele agir, porque o que vai acontecer aqui não depende de mim, depende da sua fé, da sua entrega, do seu sim verdadeiro. Então vamos juntos. Coloca a mão no peito, sente o teu coração batendo e lembra que esse coração foi feito para amar a Deus e ser amado por Ele. Senhor meu Deus, eu venho até Ti neste momento com um coração cheio de gratidão. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado por mais uma chance de recomeçar, obrigado porque mesmo quando eu erro, mesmo quando eu caio, Tu continuas me amando. Senhor, eu não mereço o Teu amor, mas Tu me amas assim mesmo. Tu olhas para mim e vê um filho amado, uma filha amada, e isso me faz querer ser melhor, me faz querer viver de verdade o que eu acredito. Pai Santo, eu Te louvo pelo Evangelho de hoje. Eu Te louvo porque através dessa palavra dos 2 filhos, Tu me mostraste onde eu estou errando. Tu me mostraste que não adianta eu falar bonito se eu não vivo o que eu falo. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que eu disse sim para Ti, mas não fui trabalhar na Tua vinha. Perdoa-me por todas as promessas que eu quebrei, por todos os compromissos que eu não cumpri. Eu reconheço que preciso mudar e eu quero mudar de verdade. Jesus, meu Salvador, eu Te agradeço porque Tu me conheces por dentro. Tu sabes das minhas lutas, dos meus medos, das minhas fraquezas. Tu sabes quando eu estou fingindo, quando eu estou me enganando, e mesmo assim Tu não me abandonas. Tu vens até mim e me chamas de novo. Tu me dás mais uma oportunidade. Obrigado, Jesus, por não desistir de mim. Obrigado por acreditar em mim mesmo quando eu não acredito em mim mesmo. Senhor Jesus, eu Te peço, quebra o medo dentro de mim. Aquele medo que me paralisa, que me faz ficar parado mesmo quando Tu estás me chamando. Eu não quero mais viver com medo de recomeçar, medo de mudar, medo de dar o primeiro passo. Tira esse medo de mim, Senhor. Coloca no lugar a Tua coragem, a Tua força, porque eu sei que sozinho eu não consigo, mas contigo eu posso todas as coisas. Contigo eu sou capaz de me levantar e ir trabalhar na vinha. Pai amado, eu Te peço também, quebra o orgulho dentro de mim. Aquele orgulho que me faz achar que eu estou certo, que não preciso mudar nada. Aquele orgulho que me faz julgar os outros e esquecer dos meus próprios erros. Senhor, eu quero ser humilde, como Tu és humilde. Eu quero reconhecer quando eu erro, pedir perdão quando eu machuco, mudar quando eu preciso. Tira esse orgulho de mim e coloca no lugar um coração manso e humilde, um coração que aprende, que escuta, que se deixa transformar. Deus de misericórdia, eu Te peço agora de um jeito especial. Me ajuda a parar de adiar a minha conversão. Me ajuda a parar de deixar para depois o que Tu estás me pedindo hoje, porque eu sei que amanhã pode ser tarde. Eu sei que a vida passa rápido. Senhor, eu não quero ser aquele filho que disse que ia, mas não foi. Eu quero ser aquele que, mesmo tendo dito não no começo, mudou de ideia e foi. Me dá essa disposição, Senhor. Me dá essa vontade de fazer a Tua vontade agora, hoje, neste momento. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim neste instante. Vem com o Teu fogo que queima tudo o que precisa ser queimado dentro de mim. Queima a minha preguiça, queima a minha mornidão, queima tudo que me afasta de Deus. E depois enche-me, Espírito Santo. Enche-me da Tua força, do Teu amor, da Tua coragem. Eu preciso de Ti para viver essa fé de verdade. Eu preciso de Ti para transformar as minhas palavras em ações. Vem, Espírito Santo, e me faz novo. Mãe Maria, eu Te peço agora com todo o meu coração, passa na frente. Tu que és minha mãe, Tu que nunca me abandonas, eu Te peço que leves este meu pedido até Jesus. Apresenta-me a Ele e intercede por mim. Maria, Tu que disseste sim a Deus de verdade, Tu que viveste esse sim até o fim, ensina-me a fazer o mesmo. Ensina-me a confiar, a obedecer, a seguir.
Segura na minha mão, Mãe querida, e me leva até teu Filho Jesus. Porque eu sei que tudo o que tu pedes, Ele te dá. Senhor, eu te peço agora por aquela pessoa que eu preciso perdoar. Tu sabes quem é, tu conheces essa dor que está guardada dentro de mim. Senhor, sozinho eu não consigo perdoar. A mágoa é muito grande, a ferida é muito funda, mas eu sei que tu podes me ajudar. Eu sei que o teu amor é maior que qualquer dor. Então eu te peço, cura o meu coração. Tira essa amargura de dentro de mim e me dá a força para perdoar de verdade, para soltar, para deixar ir embora esse peso que eu carrego. Pai bondoso, eu te peço também coragem para pedir perdão, coragem para procurar aquela pessoa que eu machuquei, aquela pessoa que eu ofendi, aquela pessoa que eu abandonei. Senhor, eu sei que eu errei e eu preciso consertar isso. Mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Me ajuda, Pai. Me dá humildade para chegar até essa pessoa e dizer: eu errei, me perdoa. Porque eu sei que enquanto eu não fizer isso, eu não vou ter paz. E eu quero ter paz, Senhor. Eu quero dormir tranquilo, eu quero acordar leve. Deus de amor, eu te peço agora pela minha família, por todos aqueles que estão debaixo do mesmo teto que eu, ou longe de mim, mas dentro do meu coração. Senhor, traz união para minha família, traz paz para dentro da minha casa, que o amor de Deus reine entre nós, que o perdão circule, que a paciência cresça. Ajuda-me a ser instrumento da Tua paz dentro da minha própria família, que eu saiba amar, servir, perdoar, compreender, e que a minha família seja um lugar onde todos se sintam amados e acolhidos. Jesus Salvador, eu te peço pelo meu trabalho, pela minha vida financeira, por todas as minhas necessidades. Tu sabes do que eu preciso, Tu conheces as minhas dificuldades. Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que Tu cuidas de mim, que Tu proverás tudo o que eu preciso, mas me ajuda a fazer a minha parte. Me ajuda a ser trabalhador honesto, dedicado, responsável, que eu não fique só esperando, mas que eu vá trabalhar na vinha, que eu faça o que preciso fazer. E Tu, Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Senhor da vida, eu te peço agora pela minha saúde, pela saúde de todos que eu amo. Tu és o Deus que cura, que restaura, que renova. Passa a Tua mão sobre cada doença, sobre cada dor, sobre cada sofrimento. Cura os corpos, Senhor, mas cura também as almas, porque eu sei que tem muita gente sofrendo por dentro, tem muita gente com o coração doente. Toca essas pessoas, Senhor. Traz alívio, traz esperança, traz cura e me usa como instrumento da Tua cura para alguém que precisa. Pai eterno, eu entrego nas Tuas mãos todos os meus planos, todos os meus sonhos, toda a minha vida. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a minha. Porque eu sei que os Teus planos são melhores que os meus, que o Teu caminho é mais seguro que o meu. Então eu confio em Ti. Eu coloco tudo nas Tuas mãos e eu vou, Senhor, eu vou trabalhar na vinha. Eu vou fazer a Tua vontade. Não porque eu sou forte, mas porque Tu és forte em mim. Deus de toda graça, eu Te agradeço por esta oração, por este momento contigo. Eu sei que Tu me ouviste, eu sei que Tu vais agir. E eu vou sair daqui diferente, vou sair daqui transformado. Porque quando a gente se encontra contigo de verdade, quando a gente abre o coração de verdade, alguma coisa muda. E eu quero essa mudança, Senhor, eu preciso dessa mudança. Então, obrigado por me amar, obrigado por me chamar, obrigado por me dar mais uma chance. Eu sou Teu, Senhor, hoje e sempre. Usa a minha vida para a Tua glória. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, abençoe você agora e sempre.
que Ele abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, cada pessoa que você ama. Que a paz de Jesus enche o seu coração e transforme a sua história. Assim como Jesus hoje nos ensinou através da parábola dos 2 filhos, que não adianta só falar bonito, mas é preciso fazer a vontade do Pai, que você tenha coragem de sair do lugar e ir trabalhar na vinha de Deus. Que você seja aquele filho que muda de ideia e vai, que você transforme as suas palavras em ação, a sua fé em amor concreto. Que o Espírito Santo desça sobre você agora com poder e com fogo. Que Ele queime tudo que precisa ser queimado dentro de você. O medo, o orgulho, a preguiça espiritual. E que Ele te encha com os seus dons, com a sua força, com a sua coragem. Que você seja cheio do Espírito Santo e viva essa fé com intensidade, com verdade, com alegria. Que o Espírito Santo te guie em cada decisão, em cada passo, em cada escolha. Que Nossa Senhora Mãe querida passe na frente e interceda por você. Que ela leve você pela mão até Jesus. Que ela te proteja, te acompanhe, te console. Que Maria seja a sua mãe, a sua protetora, a sua intercessora. Que ela ensine você a dizer sim a Deus de verdade, assim como ela disse. E que esse sim transforme a sua vida completamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de você ir, eu quero te pedir uma coisa. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixa aqui a sua curtida, o seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Isso é muito importante para a gente porque cada curtida, cada inscrição mostra que você está com a gente nessa missão de levar a palavra de Deus para mais pessoas. É assim que o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar em mais gente. Então você me ajuda muito fazendo isso. E agora eu vou te contar qual é o desafio que eu prometi lá no começo. Lembra que eu falei que tinha um desafio? Então o desafio é o seguinte, eu quero que você escreva aqui nos comentários 3 palavras. Só 3 palavras. As 3 palavras são: Senhor, eu vou. Isso mesmo, Senhor, eu vou. Escreve aí, Senhor, eu vou. É um compromisso que você está fazendo com Deus agora. Você está dizendo para Ele que você não vai mais ficar só falando, que você vai fazer a vontade dEle de verdade. E eu prometo que vou deixar um coração no seu comentário, vou passar um por um e deixar meu coração para você. E olha, se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, isso mostra uma coisa muito importante. Você é uma pessoa comprometida com a sua fé. Você não é daqueles que desiste no meio do caminho. Você vai até o fim. E eu quero fazer um convite especial para você. Um convite que não é para todo mundo, é só para quem quer realmente aprender, crescer na fé, se aprofundar nas coisas de Deus. Nós começamos aqui no canal uma comunidade exclusiva de membros. É um grupo fechado, só para quem quer de verdade estudar, conhecer mais a palavra de Deus, viver a fé com profundidade. E nós já começamos nossos cursos. Já temos o curso bíblico completo de Gênesis a Apocalipse. Temos o curso do Catecismo da Igreja Católica. E temos também o curso de Mariologia, para você conhecer mais sobre Nossa Senhora. São cursos profundos, feitos com muito carinho, com muito estudo, para te ajudar a crescer de verdade na vida espiritual. Isso é uma bênção sem igual. É uma oportunidade de transformar a sua vida espiritual, de sair da superfície e mergulhar fundo nas verdades da nossa fé. E olha, tem muitos irmãos e irmãs que já estão lá dentro, vivendo uma transformação incrível. Eles estão compartilhando testemunhos emocionantes, histórias de como esses estudos mudaram a vida deles, como eles estão conhecendo Deus de um jeito que nunca imaginaram. Esse não é um convite para todo mundo, é só para quem chegou até aqui, para quem está disposto a se dedicar, a estudar, a aprender. É para quem quer ser diferente, para quem quer ser sal e fermento nesse mundo.
Então, se você sente no coração que Deus está te chamando para isso, é só clicar no botão Seja Membro que aparece aqui embaixo do vídeo ou do lado do meu nome. Quando você clicar, vai abrir as opções de valor e você escolhe o que cabe no seu bolso. Aí você já tem acesso a tudo, todos os cursos, todo o material, toda a comunidade. É simples assim. Eu te espero lá dentro. Vai ser uma alegria ter você com a gente nessa caminhada de aprendizado e crescimento. Você não vai se arrepender, eu te garanto. Meu irmão, minha irmã, eu te dou um abraço forte, cheio de carinho, cheio de gratidão por você ter ficado aqui comigo até o final. Que Deus te abençoe grandemente, que Ele realize todos os seus planos na sua vida, que Ele te use para fazer coisas grandes no reino dele. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Cristo.